Pessoal, meu nome é Juliana, sou professora de Química e hoje eu vou resolver uma questão do Enem de 2021 que fala um pouquinho sobre cálculos químicos. É a questão 99. Então acompanhe a leitura aí, ó. O texto diz assim: o consumo excessivo de sal de cozinha é responsável por várias doenças, entre elas a hipertensão arterial. O sal rosa é uma novidade culinária pelo seu baixo teor de sódio se comparado a de outros sais. Cada 1 grama desse sal contém cerca de 230 mg de sódio contra os cerca de 400 mg de sódio encontrados nessa mesma quantidade de um sal de cozinha tradicional. Estima-se que no Brasil a dose diária de consumo de sal de cozinha seja 12 gramas, muito alta. A dose diária máxima recomendada é de menos de 5 gramas por dia. Considere a massa molar do sódio igual a 23 gramas por mol. Então, o exercício está te dando várias informações numéricas, né? Mostrando a quantidade de sódio que tem em sais diferentes. E a dose recomendada para um dia, que é de 5 gramas. Então, a primeira coisa que você tem que fazer aí é entender a quantidade de sal que existe, de sódio que existe nesses sais, não em 1 grama, mas em 5 gramas, que é a quantidade diária recomendada. Então, esse é o nosso primeiro passo. Ó. Vou anotar aqui do ladinho os nossos cálculos, ó. E vou colocar aqui sal rosa e sal tradicional. O sal rosa, 230 miligramas para 1 grama. Se eu quiser saber a quantidade em 5 gramas, que é a dose recomendada, eu vou simplesmente multiplicar por 5. 5 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15, vai 1. 2 vezes 5, 10 mais 1, 11. Essa é a quantidade de sódio que tem no sal rosa. Vou fazer a mesma coisa com o sal tradicional. 400 miligramas para 1 grama, então se eu quero 5 gramas, eu vou simplesmente multiplicar por 5. 5 vezes 0, 0, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 4, 20 miligramas. Aí, se você prestar atenção na parte final do texto, ele diz assim, ó, considerando-se a dose estimada de consumo de sal de cozinha no Brasil, em 30 dias, ele já não quer mais saber a dose diária, ele quer a dose de 30 dias, um indivíduo que substituir o sal de cozinha tradicional pelo sal rosa promove uma redução na quantidade de sódio ingerida, em mol mais próxima de. Então, ele não quer simplesmente que você calcule essa quantidade diária. Ele quer a diferença, o quanto de redução você vai ter de sódio se você trocar um pelo outro. Então, vamos calcular a diferença. Vamos colocar aqui, ó, 2.000 miligramas menos 1.150 miligramas. Vamos ver quanto dá, ó. 0, 0, deu 0. Aqui o 20 eu vou emprestar um dele, vai ficar 19. 5 para 10 dá 5. 11 para 19 deu 8. A redução é de 850 miligramas. Isso para uma dose diária, mas ele não quer para uma dose diária, ele quer para 30 dias. Então, vamos calcular a redução para 30 dias. Eu só vou multiplicar aqui o 850 por 30. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3, 8, 24, mais 1, 25. O 0 que eu tirei está aqui. Então, eu tenho uma redução em um mês de 25.500 miligramas. Mas é a resposta que ele quer? Não. O fim do texto aqui, ele está dizendo que ele quer a resposta em mol. E é por isso que o texto me dá essa unidade aqui, essa informação aqui, ó. A cada 1 mol eu tenho 23 gramas de sódio, né? Então, eu vou passar um risquinho aqui, ó, para não me confundir nas minhas questões, nas minhas continhas. E vou fazer uma regra de 3, ó. Se em 1 mol eu tenho 23 gramas, quantos mols eu vou ter em 25.500 miligramas? Só que aqui eu tenho um detalhe, ó.
quando você organiza a regra de 3, a unidade de medida que você colocar de um lado, todas as informações que você colocar desse lado vão ter que ter a mesma unidade de medida. Então, se eu coloquei grama em cima, embaixo vai ter que ser grama. Então, eu não posso jogar esse dado aí em miligramas, eu tenho que fazer a conversão. Mas, professor, eu não sei fazer a conversão, não me lembro. Faz o teu rascunho aí na tua prova, ó. Vamos fazer aqui, ó. 1 grama equivale a 1000 miligramas. Se eu tenho 25.500 miligramas, quanto isso vai dar em gramas? Vou organizar minha regra de 3. 1000 vezes x vai ser igual a 25.500 vezes 1. Vai dar 25.500. E o x tem que ficar sozinho. O 1000 que está lá multiplicando com ele agora vai passar dividindo. Vou cortar os zeros. 255 divididos por 10, esse x vai valer 25,5 grama. Pronto. Descobri, fiz a conversão e descobri quanto vale 25.500 miligramas em grama. Então, agora eu posso jogar essa informação aqui na minha regra de 3, ó. E aí, vocês já sabem, né? Multiplicação cruzada, o x vai ficar 25,5 divididos por 23. Se você fizer esta continha, vai dar 1,1. Resposta é a letra A. Tem alguns detalhes importantes aqui, né? O texto ele te dá muita informação numérica. Então, às vezes, isso confunde você, porque você não... Você tem que pensar quais as informações que eu efetivamente vou ter que utilizar, né? Por exemplo, esse valor que ele colocou aqui de 12 gramas, isso daqui não nos interessa nem um pouco, a gente não usa essa informação. Então, você pode se confundir, então tem que ler com cuidado. E outra estratégia é separar os dados, né? Separa os dados antes de você fazer as continhas, porque aí quando você colocar fórmula e regra de 3, fica mais fácil de você ver com as informações que você precisa utilizar. Outra coisa importante, essas conversões de unidade de medida, ela é uma habilidade que você pode desenvolver antes, né? Então, quanto mais você fizer essas continhas de matemática básica e essas conversões de unidade de valor, de unidade de medida, na hora da prova você não vai ter que ficar fazendo essas continhas que gastam tempo. Se você souber fazer de cabeça, você economiza tempo para as questões mais complexas. Então, desenvolva essas habilidades, né? Essas habilidades da matemática básica, de fazer continha rápida, de fazer conversão de unidades de uma maneira mais rápida, que isso vai te ajudar bastante na prova. E esse valorzinho aqui, esse último valor que a gente achou, ó, 25 é muito próximo de 23, é quase ele mesmo, né? Então, quando você vê as respostas aqui, ó, 2,7, 3,6, o valor que tá em cima não é 2 vezes o valor que está em cima, não é 3 vezes o valor que está embaixo. Então, essa proporção, se você olha essa proporção, você nem precisa gastar tempo fazendo continha. Você já olha aqui, não é muito mais do que 23, a relação é 1, é um pouquinho mais do que 1. Então, fica mais fácil esse dinamismo de você fazer essas comparações de valores. Na hora da prova também, você economiza bastante tempo. A gente tem muito pouco tempo para resolver muitas questões. Então, se você conseguir administrar esse tempo, desenvolvendo essas atividades antes, né, ao longo do ano, fica muito mais fácil para você, tá bom? Essas foram algumas dicas. Aí na aula que vem, no próximo vídeo, eu faço uma questão sobre química orgânica, que é algo que cai bastante, principalmente no Enem, tá bom? Até mais, bons estudos!